Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e hoje nós faremos uma coisa um pouquinho diferente por aqui. Eu vou analisar com vocês as introduções do episódio 1 ao episódio 7 ali, mais ou menos, de WandaVision, que é uma série que estreou agora no início de janeiro, no início de 2021, da Disney+. É uma série que envolve ali o mundo Marvel e tem muitas referências a muitas outras séries que são bem legais a gente fazer essa relação por aqui. Então, sem muitas delongas e sem muitos spoilers, prometo, vamos começar esse vídeo. Bem, WandaVision é uma série da Marvel que estreou no Disney Plus no início de 2021 e acontece uma coisa muito legal nessa série, que é a Wanda, a personagem principal. Ela cria uma realidade utópica ali pra ela e essa realidade é transmitida por ondas de televisão, enfim, como se fosse uma sitcom para outras pessoas. Então é como se fosse aquelas séries que são gravadas num semipalco de teatro e que tem uma pequena plateia reagindo. Além disso, a série também tem inspirações nas décadas de 50 até a década atual, e por isso cada episódio da série se baseia em uma década. Então, para começar, a gente vai analisar a primeira introdução, a introdução do primeiro episódio, que é inspirado na década de 50, e todas as séries, todos os episódios são inspirados em séries reais dos anos 50, 60, 70 e por aí em diante, então a gente vai conseguir fazer algumas dessas relações por aqui também. Bem, o episódio número 1, então, de WandaVision, ele é todo em preto e branco e a introdução não poderia ser diferente, afinal, estamos na década de 50, onde ainda não tinha transmissão por cores nas televisões. E esse episódio número 1 foi baseado em 3 séries ali que a gente consegue perceber essa análise um pouco por cima, que é I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show e The Honeymooners. Eu realmente não sei se estou falando certo o nome dessas séries, mas a gente consegue ver alguma relação bem clara ali entre esses elementos. Bem, para começar, eu vou analisar então as capas que a gente pode ver e fazer essa relação. Temos que pensar que sempre que a gente está falando de uma década, por exemplo, a década de 50, ela ainda sofre algumas influências da década de 40. E as coisas que estão sendo inventadas ali na de 50 vão influenciar a de 60 também, e assim por diante. Mas ali na década de 50, a gente consegue ver também, inclusive em alguns cartazes, publicidade, enfim, a gente tem bastante a presença da tipografia manuscrita, que é uma das coisas que está realmente aparecendo bem ali na introdução do episódio 1 de WandaVision. A gente tem novamente o preto e branco, né, como eu já comentei aqui, que não era em cores, e a gente consegue ver uma relação bem legal de cenário, de figurino e, enfim, com a série Dick Van Dyke. O cenário das duas séries é muito parecido, então para essa abertura, para essa ambientação, a gente consegue fazer uma relação muito direta. Na relação da abertura, da introdução, eles fazem ali como se fosse uma ceninha chegando em casa, né? Eles mostram o ambiente mesmo e fazem essa realmente conexão com o público para fazer a introdução à história. A gente consegue ver bastante a relação do estilo de filmagem, do estilo de fotografia com essas sitcoms da época. E também a gente consegue ver que eles utilizam realmente a fotografia, né? A gente vai ver que nos próximos episódios eles também costumam usar alguns outros tipos de recursos, mas esse é o clássico da televisão, preto e branco ali, a câmera acompanhando. O design é realmente mais simples, então a gente tem a tipografia ali, mas não tem nenhum mais outro elemento que vem se sobressaindo. E tem uma relação bem clássica da tipografia com I Love Lucy e do cenário com The Dick Van Dyke Show. Além disso, a gente consegue fazer uma relação ali, se vocês forem perceber na capa da introdução de WandaVision, a tipografia tem uma sombrinha por trás ali bem sutil, que também aparece em The Dick Van Dyke Show. Obviamente, por ser preto e branco, né, principalmente esses dois, a questão das sombras se faz muito importante também para trazer a questão do contraste e não ficar muito perdido ali nas escalas de cinza. E também aqueles elementos ao redor ali do WandaVision pode fazer uma pequena relação com The Honeymooners, que tem os fogos de artifício por trás, mas essa não é uma relação tão direta. Eu acho que pode ter sido até uma coincidência, mas é legal a gente fazer essa relação com as séries da época. Para esse episódio 2, inspirado na década de 60, a gente tem duas referências muito claras aqui, muito mais do que da década de 50, que são I Dream of Jeannie, ou Jeannie a Gênia, e Bewitched, ou A Feiticeira em português. Bem, a relação aqui principalmente é muito direta com a feiticeira da abertura, tem uma cadência muito parecida, os movimentos, enfim. Se você colocar lado a lado, você consegue ver nitidamente
porque o episódio 2 realmente foi inspirado nessa abertura. Além do mais, tem a questão da ilustração. Então, a abertura do episódio 2 é toda ilustrada, não tem a presença da fotografia, que é também a forma como a feiticeira foi feito. Além disso, a Gênia, ela não tem abertura ali com o personagem, mas aparece o personagem desenhado dela também na série, em uma parte da abertura, então também tem essa relação, mais uma vez, com a ilustração. Além disso, a Wanda tem seus poderes mágicos ali, né, seu feitiço, então com certeza isso também faz muito relação dela com a própria personagem de A Feiticeira. Durante o episódio a gente também consegue perceber bastante essa relação. E mais uma vez, é em preto e branco, porque a gente tá passando da transição da televisão preta e branca em colorido no final do episódio. O episódio vai ficando colorido também, para que a gente chegue no episódio 3. Mas voltando um pouquinho, a gente pode ver novamente que a tipografia desse episódio, dessa introdução, é manuscrita, seguindo os padrões da época, que também eram. E tá começando ali, se a gente for pensar na história da tipografia, em 1957, no final de 1950, que estavam surgindo as tipografias mais conhecidas, não serifadas, como a helvética, ou enfim, as modernas estavam começando a dominar esse mundo, né? As fontes não serifadas, modernas, geométricas, mas ali a gente ainda consegue ver uma influência muito grande da tipografia manuscrita e algo mais pessoal. Além disso, a gente também consegue ver elementos gráficos que fazem essa relação com a magia, que são a questão dos brilhinhos, que já trazem essa questão da semiótica, de você analisar e identificar, interpretar como algo mais mágico, que também, mais uma vez, está presente em A Feiticeira. E se você for ver, eu vou colocar aqui lado a lado as duas introduções, um pedaço das introduções, dá pra gente perceber que até a disposição que eles fizeram da personagem à direita e a apresentação, o nome da personagem à esquerda é muito semelhante, e isso tem uma questão também a ver de cadência, né? Você consegue analisar, o seu olho lê da direita para a esquerda, então você coloca o personagem principal ali, o foco na direita, mas você consegue trazer uma cadência de 2/3 ali para a tipografia, para o elemento escrito, que vai fazer a apresentação. Então isso é muito legal e muito parecido, então essa referência foi realmente bem direta. Seguindo a cadência, estamos no episódio 3 e também na década de 70, em que a televisão já era colorida. Então começou a se tornar colorida ali no final da década de 60 para a década de 70, então agora é o primeiro episódio colorido, 100% colorido, que nós temos em WandaVision. Esse episódio foi muito inspirado em duas séries sitcoms da época, que são The Brady Bunch e também Mary Tyler Moore, que a gente pode perceber em duas cenas muito específicas da abertura. Bem, a abertura inteira é muito parecida com The Brady Bunch. Então, tanto a questão dos hexágonos, que em Brady Bunch são retângulos, a apresentação de um principal à esquerda, à direita, e os outros três à esquerda, então um lado oposto do outro, com o personagem principal e outras 3 cenas secundárias. E, obviamente, a abertura ali com vários quadros e o nome no meio é uma referência muito clara. E a referência a Mary Tyler Moore vem, obviamente, naquela parte que você coloca o título e ele vai se expandindo com muitas cores. Lembrando que a década de 70 muitas vezes é vinculada ao movimento hippie, o início ali do movimento hippie, muitas cores, então objetos orgânicos, enfim, uma explosão. Diferente das outras aberturas que tinham uma cadência, essa vai aparecendo realmente vários elementos ao mesmo tempo e a gente consegue perceber essa referência muito clara a essas séries. A tipografia, pela primeira vez aqui, não é manuscrita, ela é uma tipografia não serifada e ela tem essa borda em volta muito característica da tipografia dos anos 70, como a gente vem falando aqui, que também estavam presentes nas séries. E dessa vez voltamos ao uso da fotografia e não o uso das ilustrações. A fotografia gera muito uma conexão, então para você fazer essa relação dos personagens, das cenas que estão acontecendo, é muito legal. E também, obviamente, com o figurino, que é uma das coisas mais clássicas dos anos 70, aquelas roupas com calça boca de sino, muitas cores, e para trazer de volta essa questão de enaltecer as cores e o início da televisão colorida. E por fim, um detalhe que também aparece em The Brady Bunch e aparece em WandaVision é que, assim como o nome está no meio, ao redor, todas aquelas fotografias, embaixo aparece In Color, trazendo de novo à tona essa questão da televisão colorida, mas o interessante é que eles colocaram então para fazer referência também, e isso foi bem legal.
O episódio número 4 de WandaVision não tem nenhuma relação com a sitcom, é apresentando uma outra parte da série, mas no episódio 5 nós voltamos à nossa década de 80, uma década bem explosiva também, cheia de novidades, mas o que a gente traz aqui, as referências de WandaVision, são a algumas séries da época como Family Ties, Full House e Roseanne. Não sei se eu estou falando certo, mas essas são algumas das referências que a gente consegue perceber. A gente vê a presença aqui de uma tipografia um pouco serifada, a gente chama de serifa egípcia, que é aquela serifa mais gordinha, são as letras mais cheias também, como a Cooper Black, por exemplo. E como eu falei para vocês no início desse vídeo, algumas inspirações da década anterior passam para a década seguinte, então a gente também costuma considerar bastante esse estilo de tipografia mais gordinho, como a serifa egípcia, mais presente na década de 70, mas ela traz as suas referências também para a década de 80, e é por isso que a gente tem ela aqui de volta. Novamente, a gente vê nesse episódio a presença de fotografia, e dessa vez como um retrato de família, então a gente pode ver que é uma característica muito presente nas séries dos anos 80, é você trazer um retrato de família na capa, então sempre ter a família ali toda reunida, e isso também trouxeram no episódio de WandaVision número 5, em que eles colocam dentro de um retrato, e essa é uma referência muito clara a Family Ties. Além da questão da fotografia e do retrato que vem da série Family Ties, outra também inspiração muito clara é que não é uma fotografia realmente como uma foto, mas sim uma fotopintura, né, feita com aquarela ali, então tem o desenho e ele vai pintando a fotografia, então se torna uma pintura em família, que é o que também aparece muito claro em Family Ties. As aberturas são bem parecidas, as introduções da série são bem parecidas, então essa é uma referência muito clara e traz essa relação realmente da ilustração e da fotografia que a gente já vem vindo nos outros episódios, como uma forma de experimentação também para os anos 80, saindo um pouco daquele clássico ali do modernismo, dos anos 50, 60, uma coisa mais certinha de grid, e extrapolando um pouco mais também a liberdade criativa para a gente chegar logo nos anos 90 com o pós-modernismo. Ou chegando no nosso contemporâneo, né? Chegamos na década de 90 com o episódio número 6, que tem uma relação muito clara com Malcolm in the Middle, principalmente porque a introdução é gravada com uma filmadora de época, né, dos anos 90, então a gente vê ali que realmente como se fosse uma gravação bem caseira, que é muito presente nos filmes e séries dos anos 90, então tem aquele efeito ali de televisão, aquele efeito de filmagem mesmo, e isso aparece muito bem na abertura. Além disso, a gente já consegue ver uma presença um pouco mais de cores adjacentes do círculo cromático, então trazendo uma questão ali de contraste bem legal. E a gente consegue ver a tipografia um pouco mais desconstruída, né? Lembrando que a gente está no pós-moderno, tá ali chegando no contemporâneo, então desconstrução totalmente daquele grid certinho, tipografia moderna, ou enfim. A gente traz algo mais manual, mas não na forma manuscrita. Então tem uma questão mais de liberdade ali mesmo. E a gente consegue ver isso em ambas as séries, tanto em WandaVision quanto Malcolm in the Middle, que é a principal inspiração. Além disso, como eu falei, em Malcolm in the Middle a gente tem uma cena muito clássica ali da abertura, que é o final que mostra a tipografia, que tem um contraste muito grande entre o roxo e o amarelo, que são as cores adjacentes no círculo cromático. E em WandaVision a gente consegue ver um pouquinho disso na tipografia, que traz ali o rosa, o amarelo, o roxo ali, e então traz essa relação também das cores, que é para trazer um pouco desse pensamento de conflito mesmo, né, de contraste, duas cores que são opostas e estão ali sendo postas junto. Além disso, a gente tem muita relação, como eu falei, das câmeras de filmagem, né? Mas é um pouco de trazer essa questão do analógico de novo também. Então, essa relação de superexposição de cores, de estourar um pouquinho ali, fica claro. E, obviamente, a gente continua com os retratos em família, então, tanto em Malcolm in the Middle, quanto no final da abertura de WandaVision, a gente tem aquele retrato da família com o título, que é muito interessante fazer a relação também, porque volta, mais uma vez, a questão de sempre retratar a família durante todos esses episódios. E chegando para o nosso último episódio, para a década dos anos 2000, até a atualidade, que é o episódio número 7. Ele tem algumas referências ali que a gente consegue identificar como Modern Family e The Office, mas é mais da questão do episódio inteiro, a questão da quebra da quarta parede e não tanto no design gráfico. Esse episódio fica um pouco mais livre, fica muito mais parecido com o que a gente é acostumado a ver hoje em dia, então acho que a gente está vivendo a própria referência, né? Nós estamos todos os dias vivenciando o estilo mais contemporâneo, enfim, do design gráfico.
que traz um pouco ali do moderno, de novo, com a questão dos grids, enfim, mas que traz um pouco mais de liberdade para explorar também. Mas acho que a principal relação que nós podemos fazer aqui é com a tipografia de Modern Family, que começa com a primeira palavra sendo uma fonte não serifada, e a segunda é uma fonte serifada moderna, que tem as hastes com bastante contraste, enfim. Então as duas juntas faz uma relação sim direta com Modern Family, as cores também, mas com a predominância da fonte não serifada geométrica, que traz aquela sensação de futurismo, então algo mais realmente do presente que a gente está vivendo, pensando no futuro. E uma coisa muito interessante dessa abertura, apesar de não fazer relação com outras séries muito parecida, né, não fazer uma relação muito direta, é que durante toda a abertura vão aparecendo vários objetos com o nome da Wanda, e alguns dois objetos que eu quero destacar aqui, duas cenas, dois frames que eu quero destacar aqui, é a cena que aparece o nome dela numa fita cassete e também o nome dela num computador, que mostra bastante essa questão da transição, principalmente ali nos anos 2000, o final da fita cassete, o final do gravador, enfim, e o início do DVD, do CD, que depois a gente chega aqui no nosso streaming. Então, o início da internet, a ascensão da internet, passa um pouco de lado essas questões mais analógicas e inicia uma era mais digital. Então, é legal que eles trouxeram isso, e acredito que essas foram as principais referências do episódio 7, que são mais parecidas com o que a gente tem hoje também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não tem muito como separar, né, a questão do audiovisual e do design gráfico, porque tem muita referência audiovisual nas introduções, na série toda, e ainda mais quando você faz referências a décadas, enfim, tudo precisa estar muito interligado. Então, não deu pra fugir muito disso, mas eu espero que vocês tenham gostado das análises. Se você gostou desse vídeo, gostaria de mais vídeos assim, tem alguma sugestão pra gente fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Também não esquece de curtir esse vídeo, que é muito importante e nos ajuda bastante. E se esse botãozinho aqui embaixo está vermelho, por favor, clique nele e se inscreva no canal para nos ajudar e fazer a nossa comunidade de criativos crescer aqui no YouTube. Além disso, se você não nos segue nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram, também o nosso TikTok, o nosso Behance, para você dar uma olhadinha lá. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!